Lembrem-se, portanto, como você ouviu e recebeu, e mantenha-se firme. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Vendo que as verdades de Cristo são o mais valioso e sagrado depósito, transmitido a nós através de muitas despesas de trabalho e de sangue, seria vil e ingrato de nossa parte perdê-lo por sorte da negligência e indiferença, ou permitir que eles, por covardia, sejam traídos e mimados por impostores sem significar nosso pesar pelo ferimento e tentar fazer alguma defesa. E na medida em que a Igreja de Cristo é cercada por numerosos inimigos de várias formas, inimigos abertos e secretos, que trabalham quase incessantemente, seja pela força ou pela fraude, para corrompê-la em seu princípio, é da última necessidade estar constantemente em nossa guarda, e especialmente em tempos de infecção pública e epidêmica, para que não sejamos traídos nos labirintos do erro e do engano, pelas pretensões plausíveis das seduções. Para este fim é extremamente necessário usar os meios que visam a nossa segurança comum. No último sermão sobre a segunda cabeça geral proposta, fiz menção de 3 meios que julgo adequado para nos ajudar a reter as verdades de Cristo, aos quais eu acrescentaria agora os seguintes, a saber: também é extremamente necessário implorar ao Deus de toda graça que Ele se aguarde em sua infinita misericórdia para nos dar a sentir a influência especial e poderosa da verdade sobre as nossas mentes e corações, para que assim possamos ser moldados na sua imagem e assim transformados de glória em glória. E embora o simples conhecimento doutrinário de um verdadeiro sistema de princípios religiosos seja um privilégio valioso, na medida em que é um preparativo necessário para aquilo que é de natureza salvadora, no entanto, é perigoso e destrutivo ficar satisfeito com ele sem a experiência de seu poder e influência. Romanos 2, versículo 17. Um esforço sincero e duradouro, com toda a humildade, para conformar-se na prática às verdades que conhecemos, é um meio necessário para obter o estabelecimento na verdade e mais instrução. Se alguém fizer a vontade de Deus, ele saberá da verdade onde ela vem de Deus. A perseverança no reconhecimento da verdade é um dom gratuito de Deus sem a qual não podemos permanecer. Agora, se não formos fiéis em agir de acordo com o que sabemos, o Espírito de Deus será ofendido e corremos o risco de ser entregue a um espírito de erro e ilusão. Quinto, se quisermos manter as verdades de Cristo, devemos evitar conversas desnecessárias com pessoas grosseiramente e fundamentalmente errôneas. Aqueles que não trazem a doutrina de Cristo com eles, não devemos recebê-los em nossas casas ou dar-lhe boa sorte, pois se o fizermos, seremos participantes de suas más ações. Veja João 8, versículo 9 ao 10. Portanto, cuidem de si mesmos para que não pecamos e percamos as coisas que fizemos. Somos ordenados a marcar aqueles que causam divisões e evitá-los. Agora, pode-se dizer que as pessoas causam divisões quando, por falsa doutrina, eles alienam as afeições de homens bons umas das outras e as dividem em partes diferentes. Agora vos suplico, irmãos, assinalai aqueles que causam divisões e ofensas, contrários à doutrina que recebestes, e evitai-os, pois essas tais não servem ao nosso Senhor Jesus, mas ao seu próprio ventre, e por boas palavras e discursos justos, enganam os corações dos simples. Nosso Senhor nos orienta a orar para que não sejamos levados à tentação. Agora, se gostamos de estranhos errôneos e nos precipitamos desnecessariamente em sua conversa, não contradizemos nossas orações por nossa prática? Parece haver um poder fascinante que às vezes acompanha a conversa e os trabalhos de falsos mestres. Com que carinho o apóstolo Paulo fala sobre isso aos Gálatas errantes. Gálatas 13:1. Ó Gálatas tolos, quem os enfeitiçou para que não obedecem à verdade? É contada a história dos Labaditas, uma seita entusiástica que algum tempo atrás apareceu na Holanda, mas agora felizmente desapareceu. Que tais encantos encantadores acompanhavam suas conversas, que poucos que conversaram muito com eles escaparam da infecção, e portanto que os reverendos senhores Brassel e Coleman, eminentes ministros que escreveram contra eles, não correriam risco de muita conversa com eles, especialmente em sua sociedade.
Sexto, para manter firmes as preciosas verdades de Cristo, é necessário assinar com uma conclusão positiva a respeito do bom estado dos estranhos. E, quando não temos evidência suficiente para isso, a respeito de seu princípio, experiência e prática, julgar precipitadamente de que qualquer maneira é certamente razoável e prejudicial. Quando as pessoas o fazem rapidamente, sem fundamentos suficientes, conclui que estranhos que vêm entre eles são piedosos, e talvez eminentemente assim, por causa de suas belas aparências e comportamento sem examinar seus princípios. Por este método precipitado de procedimento, suas afeições tendem a ser excessivamente engajadas em seu favor, e estes, estando inflamados, dão um desvio secreto e errado ao seu julgamento, e assim ele se expõe a todos os tipos de ilusão. Assim eles estabelecem um trem perigoso para explodir seus próprios princípios sólidos, antes que eles estejam conscientes, e seu amor tolo os faz virar advogados de sedutores. E nesse meio tempo, enquanto eles exaltam sua aparente piedade para os outros, e colocam glosas favoráveis em seus erros condenáveis, pelos quais eles fortalecem seu partido e se tornam participantes com ele em sua maldade, eles mesmos bebem aos poucos. Alguns efeitos infelizes desta prática aparecem já, e mais provavelmente seguirá seu justo aviso que não foi aceito. Sétimo, é necessário, a fim de reter os preceitos de Cristo, distinguir entre os estados dos homens e os de Deus, supondo que as condições dos homens em relação a Deus fossem boas. Isso tornaria verdadeiros os falsos princípios, o que deve induzir-nos a recebê-los. Se homens bons estão fazendo o que é mal, eles não deveriam ser combatidos com o zelo igual à importância de seus erros. O apóstolo Paulo não resistiu ao apóstolo Pedro na cara porque ele deveria ser culpado. Oitavo, a fim de manter as preciosas verdades de Cristo, um piedoso ciúme de estranhos que ocultam seus princípios apenas razoável e necessário. A ocultação de princípios religiosos parece uma consciência de culpa. Está tão longe da simplicidade escriturística que se parece com truque e desígnio maligno. E pelo contrário, é dito de Nosso Senhor que ele não falou nada em segredo, ou seja, ele usou os métodos mais públicos de comunicar sua doutrina ao mundo. A vinda do Filho do Homem é representada pelo brilho da luz do Oriente ao Ocidente, que é aberto e visível. Como a verdade não precisa de cantos ou lugares escondidos, ela também não os procura, mas está disposta a ser publicada no Horoscopes para que seja conhecida por todos. Mas os falsos mestres não estão dispostos a usar métodos de ocultação privado. Ergueira-se para dentro da casa e leva cativas mulheres tolas, e muitas vezes por eles seus maridos, e outros são corrompidos. Nono ponto. A fim de preservar nós mesmos e nossa posteridade da infecção do erro, penso que é necessário usar todos os meios adequados para obter um ministério piedoso, erudito e regular. Em casos comuns, quando qualquer uma dessas qualificações está faltando, a segurança da igreja está em perigo em maior ou menor grau. Certamente o ministério deve estar comprometido com homens capazes, assim como fiéis, homens que são aptos para ensinar e capazes de dividir a palavra corretamente, bem como convencer ou calar suas bocas. Quando nocivos, ignorantes são admitidos na ordem ministerial, eles tendem a se envaidecer ao grande preconceito da igreja, assim como ao seu próprio, e para espalhar o erro quando eles não sabem disso. Dizer que essas qualificações podem ser normalmente obtidas sem aprendizado humano é notoriamente entusiástico e tolo, pois é uma expectativa de um fim em caso comum, sem o uso de meios adequados para isso. Em vez de confiar em Deus, isso é uma tentação dele. Aquele que reconhece que as Escrituras, que são a regra de nossa fé e prática, foram originalmente escritas em línguas diferentes das agora vulgares, deve ter uma mente fraca, um coração entusiasmático, uma testa dura, se ele nega a necessidade de aprendizagem humana. Em suma, o que é necessário um aprendizado humano, ou deve haver inspiração para suprir a sua falta. Portanto, não se surpreenda com a entusiástica conversa dos moraivos, que as pessoas não devem mais falar em assuntos religiosos. Então Deus escreveu em seus corações. Isso eu tomo como inspiração em outras palavras, especialmente quando é considerado em conexão com seus conselhos contra estudos preparatórios, e ao meu ver, é de certa forma autoeficiente que todos aqueles que negam a necessidade de aprendizado humano em casos comuns para preparar pessoas para o ministério
são entusiastas, e qualquer que seja a boa aparência empurrando pessoas ignorantes para o ministério, e ainda é uma prática perigosa, tendendo diretamente a dividir e corromper a Igreja de Deus e trazer o ministério dela ao desprezo. E além disso, quando pessoas se intrometem no trabalho ministerial, sem qualquer julgamento e licença prévia, daqueles que em virtude de seu ofício são constituídos juízes em tais casos, é sem dúvida nosso dever considerá-los, deixe-os fingir o que quiserem. Ninguém deve tomar esta honra para si mesmo, mas espere pelo chamado e nomeação de Deus. Se algum assumir irregularmente os postos de oficiais no Estado, no Exército, tudo se transforma em confusão. E assim é na Igreja de Deus, e portanto, todos os cuidados adequados devem ser tomados para evitar instruções que estão grávidas de consequências maliciosas. 10º, outro meio de manter as preciosas verdades de Cristo é consultar nossos guias espirituais sobre os pontos que são controvertidos, ouvir pacientemente e considerar calmamente seus raciocínios, e tomar cuidado para não nutrir preconceitos irracionais contra eles. E quando o cônjuge me perguntou onde seu amado se alimentou e fez seus floros descansarem ao meio-dia, ela foi convidada a seguir os passos do rebanho e alimentar seus filhos ao lado das tendas dos pastores. Agora devemos refletir com frequência e sentimento sobre as verdades que ouvimos e lembrar com que carinho a ouvimos. E é nosso dever mantê-lo firme nos seguintes aspectos normalmente. Primeiro, no julgamento e consentimento de nossas mentes, devemos estimulá-los e aprová-los e julgá-los digno de toda aceitação, mais valioso que ouro mais fino e mais doce que o mel e favo de mel, correto, igual, santo, justo e bom, digno de nosso trabalho e compra, mas não para ser separado de qualquer maneira. Daí vem aquela injunção, Provérbios 23 e 23, compre a verdade e não a venda. Segundo, devemos nos apegar às verdades de Cristo em nossas afeições. Como a verdade deve ser elevada em nossa estima, nossas afeições devem ser fixadas nela. E por isso o apóstolo orou noite e dia pelos Tessalonicenses, para que fossem preenchidos com o conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E o apóstolo João fala de seu amor por uma honrada senhora na verdade, ou seja, por causa da verdade, como ele mesmo explica em a frase do versículo seguinte, seja o número 2 do versículo de sua segunda epístola. Terceiro, devemos nos apegar à verdade em nossa profissão. Se não confessarmos Cristo diante dos homens, Ele não nos confessará diante de seu Pai Celestial. E de fato, se não professarmos as queridas e preciosas verdades do Redentor, não somos dignos de ser chamados de seus discípulos. Se nos envergonharmos dele e de sua verdade no meio de uma geração perversa e adúltera, de nós se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quarto, devemos manter as verdades de Cristo em nossa prática, e por isso somos ordenados a ordenar a doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Devemos andar como luzes no mundo, para que sejam envergonhados aqueles que procuram acusar nossa boa conversão em Cristo. E devemos manter a palavra de verdade em nossa prática, para que assim a ignorância dos homens tolos pode ser colocada em silêncio. Oh, lamentável, se possível com lágrimas de sangue, quando os inimigos da verdade parecem ocasiões de reprovação e triunfo, por erros na vida dos professores dela. Oh, sejamos cuidadosos para que os interesses da verdade não sofram através da nossa má conduta. Vamos nos esforçar para remover a ocasião daqueles que buscam a ocasião. Por nossa prática, devemos mostrar ao mundo nossa aversão a enganadores e pessoas fundamentalmente errôneas, como faríamos com pessoas que têm feridas da peste, e menos que seja para convencê-los, recuperá-los opor-se a irrefutá-los. Uma fraqueza inconsistente e injustificável, fingir odiar o erro e ainda assim conjertar a companhia de cismáticos, entusiastas, sedutores e hereges. Nenhum amor pelas pessoas deve ser igual ao nosso amor pelas queridas e preciosas verdades de Cristo. Aquelas pessoas que ousam precipitar-se presunçosamente, desnecessariamente na companhia dos errôneos, parecem ter pouco amor pela verdade ou pouco senso de sua própria fraqueza. E estou inclinado a pensar que tais pessoas cuidariam mais de seus corpos em tempos de infecção do que de suas pobres almas, mas passo a considerar a última coisa proposta. Terceiro, para mostrar por que devemos nos apegar
as verdades de Cristo. Primeiro devemos fazê-lo porque é um mandamento de Deus, que no texto que estou considerando agora. E em outro lugar, o Senhor nos ordena por sua autoridade soberana a reter firmemente a forma das palavras santas. Lutar sinceramente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Pegar as raposinhas que estragam as vinhas, porque as vinhas têm uvas ternas. Cantares 2, versículo 15. Para ter cuidado com os falsos profetas e lobos em pele de ovelha. Para ter cuidado com o fermento dos fariseus. Mateus 16:6. Segundo, a verdade é o fundamento de nossa bondade e prática, e é o meio primeiro da nossa iluminação. O salmista observou que a palavra de Deus era uma luz para seus pés e uma lâmpada para o seu caminho. Segundo, da nossa santificação. Santificai-vos através da tua verdade. A tua palavra é a verdade. Animal de estimação, vendo que você purificaram suas almas em obedecer à verdade por meio do Espírito. Terceiro, da nossa consolação. Salmo 119, versículo 50. Este é o meu consolo em minha aflição, pois tua palavra me vivificou. E as doces verdades da tua palavra de Deus são a fonte de nosso consolo e o fundamento das nossas esperanças. As pessoas crescem na graça, assim como no conhecimento da verdade. E, portanto, somos convidados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja o que for que as pessoas possam imaginar ou fingir, com respeito às suas estruturas e confortos, se elas se tornarem mais obscuras e ignorantes quanto ao conhecimento da verdade, não temos razão para pensar se elas tiveram alguma graça, que elas cresçam nela, mas sim que eles andam para trás. Se seus erros são muitos e fundamentais, é provável que eles estejam sobre uma ilusão do diabo. Terceiro, devemos lembrar e manter as verdades de Cristo por causa de seu autor e tendência. Deus Pai é o Deus da verdade. O Filho de Deus é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A lei de Deus é verdade e justiça. O Evangelho é um Evangelho da verdade. Ainda é enfaticamente a verdade. Os filhos de Deus são filhos da verdade, filhos que não mentem. As promessas e ameaças da palavra são verdadeiras como a própria verdade. Eles são harmoniosos, firmes e constantes. Agora, a tendência da verdade é nos conformar ao Deus da verdade, que é seu Pai e grande e original, e não é esta nossa maior honra e nosso maior interesse. Quarto, aqueles que não amam a verdade estão em perigo e ilusão à danação, mesmo aqueles cuja vinda é segundo a obra de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios mentirosos, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para serem salvos. E por esta causa Deus lhe enviará forte ilusão, para que acreditem em uma mentira, para que todos sejam condenados que não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Observem, meus queridos irmãos, que quando Satanás, o pai do erro e da mentira, afasta as pessoas da verdade, há um poder acompanhado de suas obras, e que seus instrumentos conduzem os assuntos de seu reino com grande engano. Quinto, devemos reter a verdade, porque é um fruto do Espírito. É mencionado para censurar de alguns que eles naufragaram na fé e se voltaram da verdade para as fábulas. Quando as pessoas se afastam das verdades de Cristo, elas mostram a fraqueza e inconstância infantil. As crianças gostam de coisas novas, de coisas que parecem brilhantes, embora sejam de pouco valor. Seus enfeites e brinquedos são, em sua opinião, grandes riquezas. Assim, jovens nocivos no cristianismo, que estão apenas começando o curso cristão, ignorantes em grande medida quanto ao princípio cristão, mas cheios de afeição e persuasão. Quando um moraivo vem entre eles, senta-se um pouco e olha muito inofensivo e inocente e sombrio. Dão alguns sorrisos e falam do sangue de Cristo no seu caminho místico e do amor de Deus. Ó bravo, como eles são levados diretamente a ele, como a criança com um chocalho. Seus olhares amorosos, muito simples, os fazem pensar que ele é quase um anjo. Ó, que bom homem é este! Ó, as igrejas reformadas não são adequadas para serem mencionadas no mesmo dia com esta bela nova seita. Eles se cansam das velhas verdades obsoletas da reforma. Eles querem mudar seus princípios quase tão rápido quanto seus almanaqueses. Com antineses devem ter algo novo. E aqueles que mudam seus princípios para pior, trazem grandes desonra ao nome de Deus, bem como tristeza ao seu povo e danos ao seu reino. Ó, faz com que o santo nome de Deus seja blasfemado, quando pessoas que são real ou aparentemente religiosas se voltam a cada explosão e logo se permitem
ser afastadas de sua religião. E aqueles que são capacitados pela pura graça a aderir às queridas e preciosas verdades de Cristo em um tempo de tentação e apostasia, o que cobre suas faces com vergonha e enche seus corações de tristeza, ao contemplar aqueles com quem eles foram, não que tomam doce conselho, reunindo-se e entusiasmados e afastando fugitivos da verdade do acampamento de Cristo. Não conte, não publique nas ruas de Axtelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus e triunfe as filhas dos incrédulos, e digamos, assim o teríamos? Os santos são aqui tropeçados e os pecadores prejudicados, e os caminhos de Sião lamentam. 6. Apegando-nos firmemente às verdades de Cristo, provaremos que somos membros vivos da Igreja, que é chamada de pilar e base da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E em outro lugar é dito sobre alguns que viveram nos tempos apostólicos, que eles saíram deles porque não eram deles. E portanto é dito que as heresias devem vir, para que aquelas que são aprovadas possam ser manifestadas, pois de fato mostram a cabeça fraca, ou coração falso, ou violenta tentação do diabo para serem repentinamente lançadas com todo o vento de doutrina, pela desdém e astúcia daqueles que estão à espreita para enganar. Ao falar a verdade de nossos corações, mostramos a nós mesmos como membros triunfantes da Igreja. Apegando-nos às verdades de Deus, mostramos que somos guiados pelo Espírito de Deus, pois Ele é o prometido para conduzir o povo de Deus em toda a verdade. E portanto Ele é chamado Espírito da Verdade. 7. Penso no sofrimento e sangue do inumerável exército de mártires. Em testemunho da verdade, deve nos inspirar com a santa magnanimidade e inabalável firmeza de resolução, para sofrer a perda de tudo que é naturalmente querido para nós, em vez de abandonar as queridas e preciosas verdades do abençoado Jesus. Contemplamos a nuvem das testemunhas que nos procederam, aquelas almas heróicas, corajosas e galantes em defesa da preciosa verdade. Nadaram através de um mar de dores, de sofrimentos e de sangue para o reino de seu Pai. Fora então com aquela maldita indiferença e indiferença sobre as preciosas verdades de Cristo, que alguns chamam falsamente de caridade e catolicismo. Vamos nos levantar e defender a causa da verdade, e defendê-la até nosso último suspiro. Quanto mais os outros espesiram a verdade, mais a estimamos e valorizamos, quanto mais querido seja para nossas próprias almas.